podia fugir como emblema de vergonha e dor, mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Boa noite, meu amigo. Boa noite a você, meu querido irmão, amigo, que está chegando junto comigo aqui neste programa, em mais um programa Homens do Caminho, da comunidade Ramo Novo, da Igreja Sem Paredes. Louvado seja o nome do nosso Deus. Estamos mais uma vez, pela bondade, pela permissão de Deus, para falarmos um pouco das coisas do Senhor, manifestarmos aqui o seu amor, a sua graça, estudando um pouquinho, meditando um pouquinho na sua palavra, para enchermos os nossos corações daquilo que Deus deseja para nós, da vontade do Senhor para a nossa vida, e enfim, sermos ajudados pelo Senhor a vivermos uma vida que Ele deseja para nós. E eu quero alegremente agradecer a você pela tua assistência, pela tua presença, sempre nesses vídeos, nos dando este apoio, porque na verdade esses vídeos são para a glória de Deus, não é para mim, não é para ninguém, é para que o Senhor seja glorificado, para que a sua vida seja alcançada pela palavra. E eu quero aqui agradecer a todos que estão sempre participando conosco. Deus abençoe sua vida. Eu gostaria então de falar algumas coisas, né? Antes, porém, agora quero pedir a você que você deixe aí o seu like, que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, faça aí o seu comentário, tá bom? Isso ajuda o canal a crescer e outras pessoas serem... que este vídeo chegue a mais pessoas, em nome de Jesus, tá bom? Estamos falando sobre Firme os Seus Valores, seguindo aquele livro de Charles Swindoll, e hoje nós queremos falar um pouco sobre pureza, um alvo acessível, né? O texto que nós queremos usar hoje está lá em Filipenses, né? Uma carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e 9, que diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Meus queridos amigos, esse tema, pureza, é algo muito, vamos dizer, não complexo, mas difícil. É um tema que nós não imaginamos como as pessoas por aí estão vivendo. O que nós vemos em todos os lugares, na TV, diante de nós, em nossos ambientes de trabalho, em muitas vezes que nós temos contato com as pessoas, é que as pessoas estão buscando um prazer em suas vidas, custe o que custar, sem se preocuparem com as suas consequências. E às vezes este prazer o leva a uma derrota que não tem volta. Isso chama-se hedonismo. A busca por um prazer sem se preocupar com as consequências. Então, o que é que vem à sua mente quando você lê uma palavra como essa, quando você pensa sobre este assunto? Deus é Deus de pureza, de pensamentos, de atos, de ações, de reações.
A sua palavra, ela não mente, ela não nos engana, e ela nos diz tudo que aquilo que o homem semear, ele vai colher, ele vai ceifar. A sua colheita é certa. O homem não planta abóbora pensando que vai colher pimentão. Jamais. Se o homem plantar o pecado, ele vai semear aquilo que o pecado trará como consequência. Se o homem plantar impureza em seu coração, o resultado da impureza será muitíssimo complicado para a sua vida. Aí você tira suas conclusões. Então, o que é que você pensa sobre isso? O tema de hoje, né, que é a sequência daquilo que nós estamos falando sobre firmar os nossos valores, passa então por esse item tão delicado, tão difícil. Difícil sim, porque a natureza humana é caída. Nós ainda estamos vivendo um processo de santificação, como diz a Bíblia. Todos os dias nós somos assediados pelo pecado e a nossa natureza, ainda que vivendo neste mundo, debaixo desta carne pecaminosa, nós precisamos combatê-la, combater este pecado com aquilo que Deus proveu para nós, o escape pelo sangue, pelo nome de Jesus Cristo. Seu sangue, a Bíblia diz que o seu sangue nos purifica de todo e qualquer pecado. E ainda mais, e o seu Espírito nos ajuda em nossas fraquezas e intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Isso é poderoso demais, isso é maravilhoso demais. Alguém disse em uma frase que o cristianismo o cristianismo é o advogado militante da pureza. O cristianismo é, então, o advogado militante da pureza. Eu achei essa frase muito interessante. Na verdade, quando nós falamos de cristianismo, falamos do segmento daqueles que seguem e servem a Cristo, não de uma religião, mas daquilo que vivemos em Cristo. O seguir a Jesus, o andar com Jesus, o que nós chamamos de cristianismo, é então este advogado militante da pureza. Nós somos estes homens e mulheres que militamos pela graça de Deus, nós militamos de forma pura e queremos e desejamos a mesma pureza de Cristo em nossas vidas. Então, como é que nós podemos viver dentro deste propósito divino? Como é que nós podemos ter a pureza em nossas vidas, em nossos corações? A Bíblia nos responde, então, que nada se compara com o poder de Cristo para purificar pessoas, para purificar vidas. A pessoa de Cristo, o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, é esta força libertadora que nos tirou, que rompeu o jugo da escravidão ao pecado. A sua morte e a sua ressurreição, a morte de Jesus, a ressurreição de Cristo, vieram então ao nosso socorro, oferecendo-nos então uma posição de dignidade em lugar da miséria moral. Que coisa tremenda. Lá em Colossenses diz que Jesus, né, na cruz, ele encravou os nossos pecados na cruz e retirou de nós todo e qualquer tipo de condenação e expôs o diabo à vergonha. E ele tirou de nós toda a indignidade do pecado e colocou sobre nós a sua dignidade. Então, por que não vivemos aquilo que Deus pede para nós? Se o desejo de Deus é que sejamos puros diante dele, Deus nos oferece, então, uma posição de dignidade em face da miséria moral que vive este mundo. A maioria das pessoas, meu amigo, elas tentam aí levar uma vida séria, uma vida pura, uma vida digna, mas elas escorregam nas suas tentativas.
Porque elas fazem isso sem este conhecimento da graça e do poder de Cristo. Não que essas pessoas não sejam merecedoras de alguma coisa da parte de Deus. Não que essas pessoas sejam indignas. Todos nós, a Bíblia fala que Deus deseja que todos sejamos salvos. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas que tentam fazer as coisas para Deus de uma forma carnal, da sua maneira, elas não vão conseguir, porque sem o poder de Cristo nós não podemos fazer nada. Jesus já disse isso: sem mim nada podeis fazer, nada. Então toda tentativa de agradar a Deus sem a presença de Cristo em nós, sem que estejamos entregues a Ele, sem que Ele venha morar em nossas vidas, sem que o Espírito de Deus esteja em nós, é uma tentativa inútil. Então nós precisamos desejar a Cristo em nossas vidas, nos render a Cristo, temê-lo e obedecê-lo. Aí sim, nós teremos à nossa disposição o poder que precisamos para viver, então, uma vida pura diante de Deus. Pura em pensamentos, pura em atitudes, em ações, pura no nosso falar, pura em todos os sentidos. Então, meu querido, apenas conhecer a sua graça, a sua mensagem ainda não é o suficiente para nós vencermos este inimigo terrível que é a impureza. Olha, eu conheci a graça, eu conheci o poder de Deus, eu ouvi a palavra dele, eu fui na igreja, eu ouvi, achei tão lindo aquilo, tão maravilhoso aquilo, e só ficou aí. Só entrou aqui, não entrou aqui. Porque muitos têm feito concessões ao pecado. Muitos têm relativizado muitas coisas e passam então a viver um padrão baixo daquilo que Deus pede para cada vida. Permitem que uma espécie de erosão moral aconteça em sua vida, o que é perigoso, extremamente perigoso. Veja então, meu querido e amado irmão, amigo, o que nos diz a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 6, do versículo 6 ao 7. Ele diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Nós precisamos entender que esta palavra nos diz respeito àquilo que Jesus fez por nós e que nós precisamos definitivamente assumir, desejando e vivendo isso. Olha só que interessante, o velho homem que foi crucificado. Paulo disse isso: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo, então crucifique o homem velho. Deseje coisas novas diante de Deus, para que o corpo do pecado seja desfeito e nós não sirvamos mais ao pecado. Mesmo que ele nos assedie, nós não serviremos mais ao pecado. Gálatas capítulo 5, 17 a 21 diz assim: porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito Santo quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras parecidas com essa. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Olha que coisa interessante. Dá uma lida para você ver, medita nisso aqui, sobre os frutos do Espírito contra as obras da carne.
E então é interessante como que nós podemos ter a pureza moral em nossos corações, como esse objetivo é possível em nossas vidas. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 a 5, Paulo nos diz o seguinte: finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus. E é assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos em nome do Senhor Jesus que façam ainda mais, pois vocês conhecem os ensinamentos que demos pela autoridade do Senhor Jesus. O que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba viver com sua esposa e de um modo que agrade a Deus, com todo o respeito. E não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos, que não conhecem a Deus. Olha que texto poderoso. Debaixo da direção de Deus pelo seu Espírito, desejando obedecê-lo, alimentando-se da palavra, orando em todo tempo e mais, não alimentando a carnalidade e os pensamentos maus, nós podemos vencer a toda e qualquer tipo de situação que vier a nós. Certo pastor sempre nos dizia o seguinte: se determinada coisa te faz mal, pare de dar comida. Deixe morrer por inanição. É interessante essa frase, né? Mas olha então, para nós concluirmos o que Paulo nos deixa também em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4, de 7 a 8, diz assim: Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Portanto, quem rejeita este ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas a Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo. E outra vez Paulo nos diz: examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Isso está em 1 Tessalonicenses também, capítulo 5, versículo 21 e 22. Não há dúvida sobre isso, meu querido. Deus quer que o seu povo tenha posição firme na pureza. E o Espírito Santo de Deus está ao nosso lado para nos ajudar. Que Deus abençoe seu coração, que nesta noite o Espírito Santo fale com você de maneira poderosa, de maneira que você venha e entregue todas as coisas nas mãos dele, toda a sua vida. Se você tem vivido alguma situação difícil nessa área, hoje entregue tudo nas mãos do Senhor. Ele te ajudará e te fortalecerá. Vamos ouvir um louvor, vamos ouvir uma música e depois nós voltaremos para nós encerrarmos este tempo e começarmos a nossa semana. Amém? Deus abençoe você, nós já voltamos. O Espírito Santo tem sondado e ajudado a escrever. O meu coração arde pra uma música conceber, uma letra que o agrade pra valer. E lá do trono Jesus receber. No passo a passo, no amadurecer, mais do que o fazer importa o ser. A paz do Senhor sempre alcançada, ter a mente moldada e a alma renovada. O Senhor me constrange teu amor, abrangente é o seu eterno favor, carinho que nunca vou entender. Nas tuas asas a me socorrer, não sou merecedor e mesmo assim para ti tenho valor. Me ajuda a ser constante, fala comigo a todo instante. Não há nada mais prazeroso do que o sentir e escutar uma letra, um milagre, um refrão,
Basta o Senhor pronunciar, me emociono, me sinto pequeno, com vontade de chorar, e na sua inspiração viverei para te louvar. Tua grandeza, ó Pai, és revelada, minha vida não é desamparada. Terá suas veredas na palma da mão, quem busca o Senhor em constante oração. Ó Senhor, me constrange teu amor, abrangente é o seu eterno favor, carinho que nunca vou entender, nas tuas asas a me socorrer. Não sou merecedor e mesmo assim para ti tenho valor. Me ajuda a ser constante, fala comigo a todo instante. Ele não divide a sua glória com ninguém, não me chamou para aparecer. Sou servo, apenas servo e nada mais. Sua pureza genuína é o espelho para viver. Humildade precisamos, irmão. Sou aquilo que me permite ser. No passo a passo, no amadurecer, mais do que o fazer importa o ser. A paz do Senhor alcançada, ter a mente moldada e a alma renovada. Oh Senhor, me constrange teu amor, abrangente é o seu eterno favor, carinho que nunca vou entender, nas tuas asas a me socorrer. Não sou merecedor e mesmo assim para ti tenho valor. Me ajuda a ser constante, fala comigo a todo instante. Não há nada mais prazeroso do que o sentir e escutar uma letra, um milagre, um refrão. Basta o Senhor pronunciar, me emociono, me sinto pequeno, com vontade de chorar, e na sua inspiração viverei para te louvar. Tua grandeza, ó Pai, és revelada, minha vida não é desamparada. Terás suas veredas na palma da mão, quem busca o Senhor em constante oração. Oh Senhor, me constrange teu amor, abrangente é o seu eterno favor, carinho que nunca vou entender, nas tuas asas a me socorrer. Não sou merecedor e mesmo assim para ti tenho valor. Me ajuda a ser constante, fala comigo a todo instante. Oh Senhor, me constrange teu amor, abrangente é seu eterno favor, carinho que nunca vou entender, nas tuas asas a me socorrer. Não sou merecedor e mesmo assim para ti tenho valor. Me ajuda a ser constante, fala comigo a todo instante. Não sou merecedor e mesmo assim para ti tenho valor. Me ajuda a ser constante, fala comigo a todo instante. Pois bem, meu amigo, estamos de volta e queremos então encerrar este trabalho de hoje, este vídeo de hoje, essa palavra que Deus nos deu, e prosseguimos no nosso conhecimento de Deus, prosseguimos na nossa caminhada com o Senhor, observando sempre a sua palavra. Quero perguntar para você, o que é que você vai fazer com todo o conhecimento que Deus está te dando? Busque a Deus, busque ao Senhor hoje mesmo, faça com Ele um propósito, ande com Ele, sirva ao Senhor, agrade ao Senhor com a sua vida e você colherá grandes e preciosos frutos em nome de Jesus. Vamos orar.
Senhor Deus e nosso Pai, queremos te agradecer por este tempo, por este momento, ó Deus, em que nós podemos separar um tempo da nossa semana para, juntos como homens do caminho, ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra e buscarmos do Senhor as tuas grandezas e ouvirmos, Senhor Deus, os Teus conselhos. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude, que o Teu Espírito venha sobre nós e nos ajude a vivermos com o coração puro, entregues nas Tuas mãos. Nós te pedimos isso, Pai, e oro, ó Deus, pela vida de cada um, de cada amigo, de cada irmão que está aqui nos assistindo nesta noite, ou quando for assistir. Pedimos a Tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo, Deus abençoe você, que você tenha uma semana poderosa, uma semana cheia da graça de Deus. E segunda-feira que vem nós estaremos aqui mais uma vez com o nosso programa Homens do Caminho. Até lá, Deus abençoe, um forte abraço.